com política. Bruno Silva, cientista político, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Tudo Bruno. bem, acompanhamos aí a reportagem da Cláudia do G1 Piracicaba sobre essa intervenção do Ministério Público sobre o aumento de 21,5% do IPTU, que foi aquele projeto que entrou às pressas no finalzinho do ano na Câmara. E foi votado aos 54 do segundo tempo. Exatamente, né, Bruno? E agora apresentando esses vícios, como diz o Ministério Público, e no momento ainda que a própria Prefeitura encaminhou esta semana um ofício convocando também uma sessão extraordinária para tentar aprovar o refis, que aí já é a questão de quem tem atrasos nos impostos para tentar fazer uma negociação, Bruno. Pois é, um imbróglio que já estava desenhado e que agora o Ministério Público, entrando nessa história toda no processo contra a Prefeitura, está apontando que o novo Código Tributário foi aprovado com os vícios legislativos, falta de transparência, ausência de estudo de impacto, ou seja, tudo aquilo que a gente de alguma forma já havia comentado lá atrás. O problema não é se fazer o aumento, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. O problema é a forma como você constrói politicamente esse aumento e o rito, né? Ou seja, o processo do ponto de vista legislativo como um todo, né? Por isso que é sempre muito importante que todos aqueles que estão à frente das atuais gestões, Campinas, região metropolitana, as demais cidades, sempre fiquem muito atentos em relação ao quê? Não adianta você fazer política de curto prazo, no sentido de não aumentar tributos ou não fazer os recálculos ali dentro dos períodos específicos e ir jogando para frente ou ir fazendo só o mínimo e depois, quando a coisa pega lá na frente, você dá um aumento mais significativo, porque acontece justamente o que nós estamos vendo agora nesse movimento sobre Piracicaba, ou seja, gera insegurança jurídica, gera dor de cabeça e agora está gerando também mais questionamentos com a entrada do Ministério Público, fazendo o quê? Defendendo o interesse da população, que obviamente se sente lesada com todo esse aumento numa pancada só, posto que o imposto não é barato, né, gente? Ô Bruno, quero trazer um outro assunto aqui também, porque ontem o governo do estado sancionou a lei que autoriza o sepultamento de animais de estimação em jazigos familiares, e isso valendo em todo o território paulista, a norma permitindo que cada município estabeleça as próprias regras para esse procedimento. Lembrando que para os moradores de Campinas isso não é exatamente novo, porque a prática já é permitida desde 2024 nos cemitérios da Saudade, Sousas e Amarais. A regulamentação municipal autoriza o sepultamento de animais domésticos de até 120 quilos em jazigos, carneiros ou gavetas já pertencentes à família. Para fazer o enterro é necessária guia de autorização emitida pela CETEC e uma declaração de morte assinada por um médico veterinário. O corpo deve estar acondicionado em um material resistente e a exumação só pode acontecer 2 anos depois. E com a validação estadual agora, a autorização passa a valer para todos os municípios, então, do estado, enquanto cemitérios particulares podem definir normas próprias, desde que compatíveis com essa legislação. E aí a gente traz aqui que o autor da lei estadual, o vereador atual Gustavo Peta, né, criticou os vetos ao texto e convocou, inclusive, a população a dialogar com os parlamentares para que a proposta seja aprovada integralmente. Essa discussão está acontecendo porque voltou à pauta da Câmara aqui de Campinas o projeto de lei da Lei Caramelo, aprovado no fim do ano passado e voltado à proteção de animais comunitários, aqueles que mantêm vínculo com a população local mesmo sem o tutor único. E aí o projeto, né, que é do Gustavo Peta do PCdoB, Luiz Rossini do Republicanos e Arnaldo Salvetti do MDB, recebeu vetos do prefeito, será então apreciado novamente pelos vereadores hoje, viu, na sessão de logo mais à noite. Segundo Peta, a medida busca garantir bem-estar e permanência segura desses animais nos locais onde já vivem, desde que recebam cuidados de moradores ou grupos organizados. Ele afirma que o veto do prefeito Dário Saad à instalação voluntária de casinhas e comedouros descaracteriza o objetivo central da proposta. E a votação, Bruno, ocorre depois daquela comoção nacional causada pelo caso do cão orelha em Santa Catarina, né, que reacendeu o debate sobre a necessidade de regulamentar
o cuidado com os animais comunitários, principalmente, né? Eu acho que são 2 assuntos importantes, né, dentro dessa grande pauta envolvendo o bem-estar animal, né, Sandra? O primeiro da questão, principalmente dos cemitérios, né, como você fazia referência ainda há pouco, tem um tema nacional, inclusive, que já foi puxado por conta justamente dessa questão do cãozinho, né, do orelha, que é um projeto que determina, aí esse projeto vai estar sendo analisado na Câmara dos Deputados, né, está no âmbito das comissões ainda, então teria um pouco mais de tempo, né? Mas a ideia da Câmara dos Deputados é criar uma regulamentação do chamado cemitério PET, né? Ou seja, uma área específica em cemitérios públicos ou privados destinado exclusivamente ao sepultamento de animais de estimação, e aí com isso criaria, vamos dizer assim, essa é a ideia, o escopo do projeto, uma obrigatoriedade para que o cemitério já deixasse reservado uma área com esse tipo de destinação. Vamos ver, esse é um projeto que tende a tramitar por conta justamente dessa efervescência toda. No caso específico do projeto local, né, de Campinas, do Gustavo Peta, eu acho que o tema central ali é o seguinte: acho que o projeto ele é importante, ele é interessante, ele traz essa questão do cuidado, mas precisa entender também mais a fundo a razão do veto do prefeito como um todo, porque talvez a preocupação possa ser algo dirimido também no debate e na discussão, né? Porque a questão é manter ali um acompanhamento efetivo, cuidar de fato para que esses comedouros, bebedouros ali não fiquem abandonados, vamos dizer assim, que seja algo que continuamente esteja sendo limpo, organizado, reposto, enfim, e assim por diante. E aí isso implica em fiscalização por parte do Poder Executivo e implica muitas das vezes em ter equipes específicas para a realização desse tipo de serviço. Talvez muito da questão do veto esteja justamente nessa lógica de obrigatoriedades sendo geradas para o Poder Executivo. Por isso que precisa ser debatido e discutido e ver como que os vereadores vão entender melhor se de fato caracteriza isso ou se não caracteriza. Vamos ver como a base, inclusive, vai se manifestar na sessão sobre esse assunto, porque, dado o tema e o escopo envolvendo cãozinho e orelha, em várias cidades nós estamos com os debates envolvendo o bem-estar animal como um todo. E o projeto tem vereadores da base assinando ele também, né? Não é uma Exato. questão de direita e esquerda aqui nesse caso. Não. É mais para poder entender a razão técnica do veto nesse caso, viu, ô Felipe? Obviamente que o Gustavo Peta está convocando ali todas as entidades, enfim, população, aqueles que apoiaram também a construção do projeto, para que estejam presentes lá para fazer volume, a fim de poder derrubar esse veto parcial que o Dário havia empregado no projeto. Mas eu acho que pelo bem da construção do tema, seria importante compreender também as razões desse veto, não é o puro e simplesmente, vamos aprovar derrubando o veto, porque vai ser assim, não, precisa entender também como isso vai ser fiscalizado, para depois não causar nenhum tipo de situação onde, mas cadê a fiscalização sobre isso? Será que esses cãezinhos comunitários estão sendo mesmo bem acompanhados ou não? Ou foi só uma empolgação inicial e depois a coisa ficou abandonada? Então acho que tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem, por exemplo, os gatos comunitários lá na Lagoa do Taquaral, né? Que tem as casinhas lá, digamos assim, mas tá lá, assim, né? Às vezes os próprios frequentadores que acabam alimentando, mas é aquilo, né? A responsabilidade fica meio solta. Claro. E a fiscalização sobre também a presença, questões, alguns animais, claro, eles são castrados também, né? Para evitar uma procriação, mas é algo que a gente, né, consegue ver isso. Realmente. Sim. Para quem frequenta ali a área. Ô Bruno, só pra gente finalizar aqui, o Kevin Camada traz pra gente também um outro assunto da pauta de hoje, que é a votação das contas da Prefeitura no ano de 2022. Vamos ouvir. Os vereadores vão avaliar o parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que também recebeu aval da Constileg, a Comissão de Constituição e Legalidade, e da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Apesar de ter sinalizado para recomendações nas áreas de governança, transparência e consistência de informações, o TCE reconheceu o esforço da Prefeitura no cumprimento de índices constitucionais obrigatórios e do equilíbrio fiscal no período, que permitem a liberação das contas de 2022. Ainda com base nestas informações, o tribunal também fez recomendações como a correção das demandas de vagas em creches e no atendimento à saúde em geral, a revisão do orçamento e o cumprimento das metas fiscais.
Ainda sobre orçamento, os vereadores analisam um projeto de lei do prefeito Dário Saad que modifica pontos do FIC, o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Também nesta quarta-feira, os parlamentares votam um veto parcial a um projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que propõe medidas de cuidado aos animais comunitários na cidade. O assunto também será pauta da primeira parte da reunião, a partir das 5 da tarde, quando o gabinete da vereadora Fernanda Souto, do PSOL, vai discutir o caso do ataque ao cachorro-orelha em Florianópolis e a situação das políticas de proteção e bem-estar animal em Campinas. E ainda nesta quarta-feira estão previstas as votações de concessão de diplomas de mérito. A sessão da Câmara é aberta ao público e começa às 6 horas da noite, no plenário localizado na Avenida Roberto Mange, na Ponte Preta. De Campinas, Kevin Camada. É isso, só para a gente fechar mesmo aqui a nossa conversa, Bruno, né? E monitorando o que mais pode entrar também em discussão aqui na nossa cidade e também na região. Obrigada, viu, Bruno? Perfeito. Vamos ver como as coisas vão caminhar. Essa questão das contas sempre gera uma discussãozinha, mas a gente vai acompanhando e traz os destaques também amanhã. Obrigado você, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, um grande abraço. Até amanhã, Bruno. Nipônica Fest, o momento certo para transformar